Glória, glória, glória a Deus por mais um dia, dia 11 de novembro de 2025. Abençoa, Deus, cada pessoa que vai ouvir a Tua palavra nesta hora, neste canal, nesta madrugada. Deus, que cada um seja abençoado e fortalecido pelo Teu Espírito Santo essa madrugada. A palavra que saiu aqui hoje foi em Números, no capítulo 1, do 47 ao 54, onde diz que os levitas não foram contados. Eita glória! Como assim os levitas não foram contados? Porque estava tendo aquela contagem dos homens de guerra, de 20 anos para cima. Estava tendo essa contagem. E Deus falou para Moisés para não contar os levitas, porque os levitas não eram separados para a guerra, mas foram separados para a adoração. Eita glória, quando eu fui estudar essa palavra, eu fiquei maravilhada, impactada em saber que Deus separa cada um de nós no reino dele, né, para funções diferentes. Então tem aquelas irmãs ou aqueles irmãos que são separados para a oração. Glória a Deus, que é o meu caso, que eu gosto de orar, eu vivo na casa de Deus, sempre orando, sempre buscando. Então tem pessoas que foram separadas para isso, outras para estar evangelizando na rua, outras para estar trabalhando com as crianças, outras para estar limpando a igreja. E assim o corpo de Cristo, uns dependem dos outros, mas cada um tem funções diferentes. Eita glória! E aqui os levitas foram separados para a adoração e cuidar das coisas santas no tabernáculo. E o versículo que chama a atenção aqui no 51 é: e quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar morrerá. Porque era tendas, né? O tabernáculo era tenda. Então os levitas tinham que desarmar, né? Quando eles iam para algum lugar, quando partir, os levitas teriam que desarmar. E quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão novamente. O tabernáculo eram tendas, né? E ainda diz mais: e o estranho que se chegar morrerá. Estranho é qualquer um, podia ser até deles lá mesmo, de Israel, que não fizesse parte e que não pudesse tocar nas coisas santas. Então, se eles se chegassem ali, próximo ao tabernáculo, que eles não estavam preparados para tocar nas coisas santas, porque Deus habitava no tabernáculo. E ali a pessoa morria. Hoje em dia o tabernáculo somos nós mesmos. É o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Então quem tocar no tabernáculo, ou seja, quem tocar em você, ungido de Deus, que vive buscando a Deus e praticando a palavra de Deus. Porque não é só falar a palavra, é praticar. Porque que adianta nós entendermos a lei e conhecermos a lei e não praticarmos, e não nos quebrantarmos, e não nos humilharmos diante de Deus. Não adianta nada. Mas se nós estivermos buscando e nos humilhando diante de Deus, ai de quem tocar em você no tabernáculo de Deus, porque a presença de Deus habita em você. Glória a Deus. Mas no momento em que nós praticamos o que Deus se agrada, porque se nós praticarmos coisas que Deus não se agrada, o Espírito Santo, ele se ausenta de nós, ele sai. Eita glória! E aí nós ficamos à mercê do inimigo. E aí o inimigo entra, né? E vem trazendo aí as coisas ruins para cima da vida da pessoa. Então temos que buscar a Deus e respeitar a santidade de Deus em nossa vida. Também na igreja, no momento em que nós entramos na igreja, temos que reverenciar e respeitar a Deus, respeitar a palavra de Deus e respeitar os homens de Deus, as pessoas que foram levantadas por Deus. E não ficar tocando nas pessoas com palavras, né, falando mal pelas costas ou até mesmo amaldiçoando, né? Então isso não deve sair da boca de um cristão. Que nós venhamos a buscar a Deus e sermos levitas, né? Eita glória! Levitas na adoração. E que venhamos a cumprir
a função que Deus nos colocou para fazer. Glória a Deus. Em nome de Jesus, seja abençoada esta madrugada. Leia e medite nesta palavra. Glória a Deus. Fica com Deus. Em nome de Jesus. Amém.